Você sabia que existe um ritmo no Brasil que movimenta mais dinheiro do que a maioria das indústrias do país? Um estilo musical que começou nas fazendas do interior, nas rádios empoeiradas do Cerrado, nas festas juninas de cidades que nem aparecem no mapa, e que hoje domina os aplicativos de streaming, os maiores shows do mundo e a vida de mais de 200 milhões de brasileiros. Eu estou falando do sertanejo. E uma pesquisa que acabou de sair, feita pela Globo em parceria com o Instituto Quest, confirmou o que o povo já sabia de cor. O sertanejo é o gênero musical mais popular do Brasil. 26% dos brasileiros colocam o sertanejo como a sua música favorita. O gospel ficou em segundo com 16%. E o forró, piseiro e a rocha completaram o pódio com 10%. Mas aqui está a pergunta que ninguém está fazendo direito. Por quê? Por que em um país tão diverso, tão plural, tão cheio de ritmos incríveis como o samba, o axé, o funk, o pagode, o rock brasileiro, o sertanejo ainda governa? Isso não é acidente. Não é sorte. E definitivamente não é coincidência. Isso é o resultado de uma combinação poderosa de história, emoção, identidade e estratégia. E eu vou te mostrar tudo isso aqui, hoje nesse vídeo. Fica comigo até o final porque você vai sair daqui entendendo o sertanejo de um jeito completamente diferente. E talvez entendendo o Brasil de um jeito diferente também. E antes de a gente mergulhar nessa história, faz uma coisa pra mim. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão de inscrição agora. A gente produz documentários e conteúdos de entretenimento toda semana e você não pode perder. Ativa o sininho também para receber todas as notificações. Combinado? Então bora! Vamos começar do começo. O sertanejo não nasceu nas cidades. Ele nasceu no silêncio. No silêncio do campo antes do amanhecer. No silêncio de quem está longe de casa. No silêncio de quem perdeu alguém que amava. No silêncio de quem trabalha a vida inteira e precisa de alguma coisa para acalentar a alma. As primeiras músicas que hoje a gente chama de sertanejo. Raiz eram chamadas de música caipira. Elas contavam histórias. Histórias reais, de gente real, vivendo vidas reais. Não era abstrato. Não era conceitual. Era concreto, visceral e verdadeiro. Você escutava uma música caipira e sabia exatamente de quem ela estava falando. Porque ela estava falando de você. Essa é a primeira chave para entender o domínio do sertanejo. A identificação. Enquanto outros gêneros musicais apostavam na inovação, na vanguarda, na experimentação, o sertanejo apostava no espelho. A letra era um espelho. Você olhava e se via. E quando a música te faz sentir que ela foi escrita pra você, você não abandona essa música nunca mais. Agora me conta aqui nos comentários, qual foi a primeira música sertaneja que você se lembra de ter ouvido? Aquela que ficou marcada pra sempre? Comenta aí, porque eu quero muito saber a história de vocês. Mas o sertanejo não ficou parado no tempo. E esse é o segundo segredo do seu domínio. Ele evoluiu, sem perder a alma. Da música caipira original, passando pela dupla sertaneja clássica dos anos 80 e 90, até chegar no sertanejo universitário que explodiu, nos anos 2000 e agora no sertanejo, moderno que mistura beats eletrônicos, pop internacional e produção de altíssimo nível. Cada geração achou a sua versão do sertanejo. Os avós ouviram Milionário e José Rico, Tião Carreiro e Pardinho. Os pais ouviram Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Os filhos ouviram Michel Teló, Jorge e Mateus, Gustavo Lima, Henrique e Juliano. E agora, os netos estão ouvindo Ana Castela, Zé Neto e Cristiano, Lauana Prado. 4 gerações. Um fio condutor. Uma emoção que passa de pai para filho como herança de família. Você consegue imaginar algum outro gênero musical no Brasil que fez isso? Que atravessou décadas sem quebrar o vínculo emocional com o público? O sertanejo fez. E isso nos leva ao terceiro e talvez mais poderoso segredo desse domínio. A identidade brasileira. Presta atenção nesse número porque ele é revelador. 26% dos brasileiros preferem o sertanejo. O Brasil tem mais de 215 milhões de habitantes. 26% disso representa quase 56 milhões de pessoas. 56 milhões de pessoas que acordam de manhã e a primeira coisa que querem ouvir é uma boa música. Sertaneja. Isso não é nicho. Isso é nação. E quando a pesquisa da Globo Quest confirma isso com dados, ela está confirmando algo muito mais profundo do que preferência musical. Ela está confirmando uma identidade cultural. O sertanejo faz parte do que significa ser brasileiro para mais de 50 milhões de pessoas. E nenhuma campanha de marketing, nenhum investimento de gravadora, nenhuma estratégia de streaming consegue criar isso artificialmente. Isso se constrói ao longo de décadas. Com verdade. Com consistência. E com aquela coisa rara que não tem preço. Conexão humana de verdade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que vai mexer com você. Se o sertanejo é tão popular, tão amado, tão presente na vida dos brasileiros, por que durante tanto tempo a mídia de elite tratou esse gênero como inferior? Por que jornais e revistas de cultura consideravam o sertanejo algo menor? Algo do interior?
Algo que não merecia espaço sério nas discussões culturais do país? Isso tem uma resposta. E ela é desconfortável. No Brasil, existiu por décadas uma divisão cultural não declarada. De um lado, a cultura é considerada sofisticada. O MPB, o jazz, a bossa nova, o rock, o teatro, a literatura canônica. Consumidos principalmente pelas classes médias e altas das capitais. Do outro lado, a cultura popular. O sertanejo, o funk, o forró, o pagode. Consumidos pela maioria do povo brasileiro. E durante muito tempo, a mídia, a academia e a crítica cultural brasileira trataram esse segundo grupo como entretenimento de segunda categoria. O problema é que o povo nunca concordou com isso. Enquanto a crítica ignorava, os shows lotavam. Enquanto os jornais desprezavam, os discos vendiam. Enquanto as revistas não cobriam, os artistas ficavam milionários. O sertanejo construiu um império paralelo, longe dos holofotes da mídia de elite. No calor das festas do interior, nas boates do interior de São Paulo, nas caminhonetes com o som no volume máximo estrada fora. E quando a internet chegou e democratizou a distribuição de conteúdo, esse império paralelo virou o império principal. De repente, Gustavo Lima estava nos Trending Topics. Ana Castela estava quebrando recordes de streaming. Zé Neto e Cristiano estavam em todos os festivais do país. E aí a mídia de elite percebeu que havia ignorado por décadas o maior fenômeno cultural do Brasil. Esse é o poder de um povo que consome o que ama, independente do que dizem que deveria consumir. Agora me conta aqui nos comentários. Você já foi julgado por gostar de sertanejo? Alguém já olhou pra você com aquela cara quando você disse que curte? Comenta porque eu sei que muita gente passou por isso. E aqui eu preciso parar um segundo para falar de uma coisa que está diretamente ligada a esse mundo do sertanejo. Os artistas sertanejos são alguns dos profissionais mais disciplinados do Brasil. Você conhece a rotina de um grande cantor sertanejo? Shows todas as semanas em cidades diferentes. Às vezes 3 shows em 3 dias em 3 estados diferentes. Viagens de madrugada. Chegada de manhã. Soundcheck à tarde. Show à noite. Repetir. Por meses. Por anos. E para aguentar esse ritmo, o corpo precisa estar em ordem. A saúde precisa ser prioridade. E é por isso que eu preciso te contar uma coisa agora. Eu separei nos comentários desse vídeo um link com um presente especial para você que está assistindo até aqui. É um método que artistas sertanejos, atletas e famosos usam para manter o corpo em forma e a saúde em dia, sem gastar rios de dinheiro. Sem precisar de academia cara sem dieta absurda. Um método que qualquer pessoa pode aplicar na própria rotina, em casa, hoje mesmo. Vai lá nos comentários agora, pega o link, salva e continua o vídeo depois. Esse presente é sério e é gratuito. Voltando ao nosso documentário. A pesquisa da Globo Quest trouxe um dado que eu quero explorar mais a fundo agora. O gospel ficou em segundo lugar com 16%. E isso não é uma coincidência. Isso é um espelho perfeito da alma brasileira. Porque o sertanejo e o gospel têm muito mais em comum do que parece na superfície. Os dois falam de emoção. Os dois falam de superação. Os dois falam de fé, de esperança, de resistência. O sertanejo fala de amor perdido, de saudade, de trabalho, de conquista. O gospel fala de fé, de milagre, de transformação. Mas os dois partem do mesmo lugar, do coração. E um país que tem sertanejo em primeiro. E gospel em segundo está, dizendo algo muito claro sobre quem é. É um país que sente, que vibra, que chora, que canta quando está feliz e quando está triste. Que usa a música como linguagem principal da alma. E isso é lindo, é poderoso. E é completamente brasileiro. O terceiro lugar é o forró, piseiro e arrocha com 10%. E aqui está mais um dado revelador. O Nordeste, que por décadas foi estereotipado como região pobre e culturalmente inferior pelo resto do país, está com o seu ritmo no pódio da preferência nacional. O Brasil está ouvindo o Nordeste. E o Nordeste está ditando tendência. Isso é uma virada cultural que vai muito além da música. Agora eu quero te mostrar os números por trás do Império Sertanejo. Porque quando você ver isso, você vai entender por que nenhuma gravadora, nenhuma plataforma e nenhum executivo da música consegue mais ignorar esse gênero. O mercado de shows de música no Brasil movimenta bilhões de reais por ano. E o sertanejo responde por uma fatia desproporcional desse valor. Os maiores cachês do país pertencem a artistas sertanejos. Os maiores públicos em festivais são de artistas sertanejos. As músicas mais ouvidas nos aplicativos de streaming no Brasil, ano após ano, são sertanejo. Gustavo Lima se tornou um dos artistas com maior capacidade de público do mundo. Ana Castela quebrou recordes de streaming que artistas internacionais sonham em atingir. Zé Neto e Cristiano vendem DVDs em uma era onde DVD é considerado ultrapassado. Como isso é possível? Porque o fã sertanejo não é um consumidor passivo. Ele é um participante ativo. O fã sertanejo não só ouve a música. Ele vai ao show. Comprar a camisa. Tatu o nome do artista. Nomeia filho com o nome do artista. Faz vigília na porta do hotel. Esse nível de lealdade não tem preço.
E nenhuma estratégia de marketing consegue comprar. Só a música genuína constrói isso. Se você é esse tipo de fã, comenta aqui embaixo o nome do seu artista sertanejo favorito. Quero fazer uma contagem aqui nos comentários de quem é o mais amado pelos espectadores do canal. E se você ainda não deu o like nesse vídeo, faz isso agora. Cada like ajuda o canal a crescer e a continuar produzindo documentários assim. Leva menos de 1 segundo e faz toda a diferença. Mas nem tudo são flores no universo sertanejo. Esse domínio vem acompanhado de pressões enormes que poucos falam abertamente. A pressão sobre os artistas é brutal. Imagine ser um cantor sertanejo em ascensão. De repente você sai do interior, onde era um artista local adorado pela comunidade, e vai para o nacional. Câmeras em todo lugar. Paparazzi, redes sociais, críticas, haters. E junto com o sucesso vem a cobrança. A cobrança por novos hits. Por shows cada vez maiores. Por mais conteúdo, mais presença, mais engajamento. A vida pessoal vira produto. O relacionamento vira pauta. O corpo vira objeto de opinião pública. E muitos artistas não estão preparados para isso. Temos visto nas últimas anos um número crescente de artistas sertanejos falando abertamente sobre saúde mental, sobre o peso da fama, sobre os bastidores que o público não vê. E isso é importante. É necessário. E é corajoso. Porque desmistificar? A fama é o primeiro passo para criar uma indústria musical mais saudável. O sertanejo precisa cuidar não só da música que produz, mas das pessoas que fazem a música acontecer. Vamos falar agora sobre o futuro. A pesquisa da Globo e Quest capturou um momento. Uma fotografia do Brasil musical de hoje. Mas para onde o sertanejo vai daqui? Algumas tendências são claras. A primeira é a internacionalização. Artistas como Ana Castela já estão no radar internacional. Gustavo Lima faz shows fora do Brasil com públicos expressivos. A geração mais jovem de artistas sertanejos já nasceu conectada ao mercado global e sabe exatamente como usar as redes sociais para expandir o alcance. O sertanejo vai conquistar mercados fora do Brasil nos próximos anos. E quando isso acontecer, vai ser um dos maiores fenômenos culturais de exportação que o país já produziu. A segunda tendência é a fusão. O sertanejo já absorveu elementos do pop, do eletrônico, do reggaeton, do funk, e continuará absorvendo, mas sem perder a essência, sem perder a emoção que é o seu DNA. Porque essa é a grande habilidade do sertanejo. Ele muda a roupa sem trocar a alma. A terceira tendência é a diversificação dos artistas. Estamos vendo cada vez mais mulheres assumindo protagonismo no sertanejo. Ana Castela é o maior exemplo, mas não é o único. Lauana Prado, Simone Mendes, Nayara Azevedo. Cada uma com a sua identidade, o seu estilo, a sua história. E a chegada das mulheres como protagonistas não é só uma questão de representatividade. É uma renovação do gênero, uma expansão de perspectivas, uma abertura para histórias que antes não eram contadas. E o público recebeu isso de braços abertos. Agora eu quero te fazer uma pergunta que não tem resposta fácil. O sertanejo representa o Brasil inteiro? Essa é uma questão delicada e importante. Com 26% de preferência, o sertanejo é o gênero mais popular. Mas 74% dos brasileiros preferem outras coisas. E um país tão diverso quanto o Brasil, com influências africanas, indígenas, europeias, asiáticas, nordestinas, sulistas, amazônicas, não pode ser representado por um único ritmo. O samba tem a sua história de resistência e identidade negra que é insubstituível. O funk tem a sua conexão com as periferias urbanas que é inegável. O axé tem a sua raiz baiana e afro-brasileira que é patrimônio imaterial do país. O forró tem a sua saudade nordestina que toca em algo muito profundo da alma brasileira. O que a pesquisa nos diz não é que o sertanejo é o único ritmo que importa. Ela nos diz que é o ritmo que mais une pessoas diferentes em um mesmo sentimento. E talvez seja isso o que o Brasil precisa agora. Algo que una. Algo que faça pessoas de regiões diferentes, de classes diferentes, de idades diferentes, se olharem e dizerem: eu conheço essa música. Eu já senti isso também. Chegando na reta final do nosso documentário, eu quero te deixar com algo para pensar. A música sempre foi o termômetro emocional de um povo. Quando o Brasil estava em tempos difíceis, surgiam músicas de resistência, de protesto, de esperança. Quando estava em tempos de celebração, surgiam músicas de festa, de amor, de alegria. O sertanejo capturou tudo isso. O amor e a saudade, a festa e o choro, a conquista e a perda, a fé e a dúvida. E ao fazer isso se tornou muito mais do que um gênero musical. Se tornou uma linguagem que 56 milhões de brasileiros falam fluentemente no coração. E isso, meu amigo, não tem pesquisa que meça direito. Porque vai além de porcentagem e ranking. Vai até aquele lugar dentro da gente onde a razão não chega. Onde só a música consegue entrar. Antes de encerrar, eu preciso te lembrar do presente que deixei nos comentários. Lá embaixo tem um link com um método que artistas sertanejos, famosos e atletas usam para manter o físico e a saúde, em dia sem gastar muito dinheiro. É um método simples, acessível, que qualquer pessoa pode começar hoje mesmo em casa.
Se você quer cuidar da sua saúde com a mesma disciplina dos seus artistas favoritos, vai lá pegar o link. É gratuito e está esperando por você nos comentários. E para fechar, se esse vídeo te fez sentir algo, se ele te fez pensar sobre a música que você ouve, sobre a cultura do seu país, sobre a história que está por trás de cada acorde de violão, então ele cumpriu o seu propósito. Deixa o like, compartilha com alguém que ama sertanejo. E comenta aqui embaixo qual parte do documentário mais te surpreendeu. Eu leio todos os comentários. Todos mesmo. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. A gente tem muito mais documentário, muito mais bastidor, muito mais história real vindo por aí. Aqui é o lugar onde o entretenimento encontra a verdade. Obrigado por estar aqui até o final. Até o próximo documentário.